Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um experiente centroavante argentino que foi oferecido para o Goiás no Campeonato Brasileiro, que é o Facundo Ferreira. Você conhece ele? Atleta que, pelo menos para o pessoal que jogou muito videogame, né, como no caso eu, lembro muito dele, tanto lá no Shakhtar em 2015 e 2017, mas também no Benfica, no Newcastle, né, na Inglaterra também, onde ele passou em 2015, e com uma grande trajetória até mesmo no futebol argentino, revelado nas categorias de base do Banfield, teve também bastante destaque no Vélez Sarsfield em 2013. O Facundo Ferreira, que tem contrato atualmente com o Argentino Júnior. E eu confesso que assim, eu não lembro dessa notícia aqui no Goiás e também não vi ninguém falando absolutamente nada a respeito desse assunto, né? Até mesmo porque essa notícia é de um portal grande, é o torcedores.com, ainda lá no dia 17 de janeiro de 2023. Confesso que eu não vi absolutamente nada sobre isso, né? Como que às vezes a internet ela trai a gente, né? Uma notícia que realmente de fato existiu, mas não apareceu. Para mim não apareceu, não vi em grupo de WhatsApp, não vi no Instagram, no Twitter, realmente umas coisas que é difícil de explicar, né? Mas o Facundo Ferreira, de fato, foi sim oferecido para a diretoria do Goiás, segundo o portal torcedores.com, e também teve outra questão. O jogador que naquele momento estava livre no mercado, depois de mais ou menos 3 dias de ser negado, né, pela direção alviverde, ali no comecinho do mês de janeiro, o Goiás que estava apostando naquela espera para a regularização do Matheus Peixoto. Basicamente 3 dias depois ele acabou fechando com o Argentino Júnior para essa temporada de 2023, depois de um não acordo com o Goiás, né? Até aqui ele somou apenas 7 partidas com uma assistência na primeira divisão argentina, e o jogador, segundo o portal torcedores.com, não acertou com o Goiás muito por conta da parte financeira. Os altos valores, né, pedidos aí pelo atacante afastou qualquer possibilidade de transferência para o futebol brasileiro. Vale lembrar também que o Facundo Ferreira, na temporada de 2021, os seus agentes ofereceram ele para outros clubes aqui do cenário nacional, como por exemplo o Grêmio e o Palmeiras, que não avançaram nas suas tratativas, não tiveram interesse na parte técnica, digamos assim, do jogador. O São Paulo também monitorou a sua situação naquela mesma temporada, ele que acabou perdendo muito espaço, né, ali com o Benfica, rodou no futebol espanhol e tinha essa expectativa de retornar aqui ao Brasil. E poderia sim, ainda nesse momento, né, como a janela de transferência está aberta, por que não mudar de clube, né, para a sequência do ano. No Argentino Júnior ele somou somente 7 jogos e uma assistência, sendo a última atuação ainda no dia 25 de abril, uma derrota para o Ginásia em casa. A última vez que ele ficou no banco de reservas aconteceu no dia 2 de maio, na quinta rodada, se eu não estiver enganado, ali da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Acabou tendo uma lesão muscular. Segundo a imprensa argentina, ele ficaria 2 semanas fora. A questão é que já estamos quase há 2 meses, né, que ele não entra em campo. 7 jogos na temporada, somente um deles como titular. De fato, a fase não é boa do Facundo Ferreira, mas a sua carreira é brilhante, né, por um jogador que é óbvio, né, o cara é argentino. Quando você nasce argentino ou brasileiro nesse termo de futebol, a expectativa é muito grande, né? Mas as temporadas dele, principalmente no futebol ucraniano, com números arrasadores. Por exemplo, em 2016-17 foram 16 gols em 28 jogos. Na temporada seguinte, 30 gols em 42 participações. Em Portugal também não teve tanta chance no Benfica, passou ali também no Espanhol na temporada 19-20 com 8 gols marcados em 27 jogos, além de uma assistência. E no Celta de Vigo, né, não foi bem nem no clube o Tijuana, lá do México, né, quando ele volta aqui para a América em 2022, nem no Independiente. O Goiás, ele no caso foi oferecido ao Verdão nesse período, quando ele pegou um contrato no Independiente, curto, né, foram somente 11 jogos com um gol marcado e uma assistência, ficou livre no mercado ali ao final do ano de 2022 e oferecido ao Verdão, não houve um acerto e fechou com o Argentino Júnior. Sobre as suas principais características de jogo, vou deixar aqui para vocês inclusive o seu mapa de movimentação nessa atual disputa da primeira divisão argentina. Um jogador que consegue sair bem de dentro da grande área. Ele tem as características de um típico camisa 9, como por exemplo uma ótima finalização de primeira em bolas rasteiras, principalmente com a perna direita, com a perna esquerda, 1,85 m de altura, ele que é destro, 32 anos de idade, muito mais experiente nessa questão de grande área. Tem uma movimentação impecável, né? Eu gostei muito disso, principalmente no futebol espanhol. Ele poderia jogar como um centroavante, obviamente, aquele de ofício, porém com um auxílio muito grande de um outro ponta ou até mesmo de um camisa 10. Entrando dentro da grande área, ele consegue ter muito bem essa percepção, a leitura de jogo e também a distribuição de jogadas, ao mesmo tempo que sabe fazer muito bem o pivô, se posicionar dentro da grande área para um cabeceio. Marcou muitos gols, principalmente lá no Shakhtar, né? Desta maneira, como eu falei, foram 30 gols em 42 jogos ali em meados de 2019. Então um cara que tem um faro de gol, consegue proteger bem a bola, sair de dentro da grande
grande área, tem sim uma boa habilidade e também essa importância, né? O chute de primeira com a perna direita, com a perna esquerda, gosto muito dos seus atributos. A fase não é legal. Nesse momento eu vejo sim como necessidade do Goiás buscar um outro centroavante para a sequência do ano. Não acredito. Acho que hoje o Goiás deve seguir mais ou menos numa linha de mais 3 reforços, possivelmente um zagueiro, um meio-campista e um outro ponta. O ideal, e o que eu acho que a diretoria vai trazer um jogador nessa característica, vai ser um atleta que tenha uma função de meio campista, mas que também possa atuar pelos lados. Por quê? Porque aí você consegue em uma contratação solucionar, digamos, quase que 2 problemas do time. Se ele não jogar como meio campista, por exemplo, se o Guilherme Marques embalar uma sequência como titular, pode pegar, por exemplo, uma vaga ali na ponta esquerda ou na ponta direita, e vice-versa também. É importante você ter esses jogadores coringas dentro do elenco, algo que nesse momento o Goiás vem apresentando muito pouco, né? Você tira ali o Diego Gonçalves, que com o Armando Evangelista, né? Ele vem trabalhando, digamos, como segundo atacante e também, às vezes, como um ponto esquerda. Tirando isso, o Goiás ele tem muitos jogadores quadrados, né? O cara joga ou lateral, ou é isso ou aquilo. Ou o Maguinho também, né? O Maguinho também faz lateral direito, às vezes como volante, jogou um pouco mais avançado. Mas é importante para um elenco como o Goiás, que não tem tantos recursos para você sair gastando, é melhor você contratar esse tipo de jogador que pode se encaixar muito bem, até mesmo com novas ideias, como no caso do Armando Evangelista. Mas trazer aqui essa curiosidade pra gente, né? Depois disso, o jogador não foi mais oferecido ao Goiás, até mesmo porque já tinha esse contrato com o Argentino Júnior. Quero saber a sua opinião. Se você conhece o Facundo Ferreira, esse jogador já com passagens por importantes clubes, né? No futebol europeu, como falei, tanto no Shakhtar, lá em 2013, no Newcastle, na Inglaterra, na temporada de 2015, acabou que nem jogou pela equipe de cima do Newcastle, né? Foram apenas 8 jogos, melhor dizendo, pela equipe sub-23 e um gol marcado. No Benfica também não foi utilizado, até mesmo dispensado pelo técnico o Jorge Jesus, ali na temporada 20-21, né, somente 3 atuações. No futebol da Espanha, ele foi bem tanto no Espanhol de Barcelona, lá em 2019, marcando 8 gols em 27 jogos. No Celta de Vigo, discreto. No Tijuana também no México foi mal. No Independente, agora no Argentino Júnior, vem de uma fase negativa. É jovem ainda, né, 32 anos de idade. Até especula, por exemplo, o seu retorno ao Vélez, né, no futebol argentino, que acabou desfazendo do Lucas Prato. Vamos ver a sequência dessa história, mas um jogador que tem bastante calibre. Se fosse lá para o comecinho do ano, aceitaria sem sombra de dúvidas. Agora, eu acho que o Goiás precisaria sim de um outro centroavante com experiência. A fase do Matheus Peixoto é muito ruim, do Gabriel Novaes também, né? O Felipe Costa já está fora dos planos e o João Magno tenta embalar uma sequência. Tomara que dê certo, mas eu acho importante o Goiás ter uma outra referência, com experiência, com passagem, por exemplo, no futebol brasileiro com bons números ou no futebol internacional, como é no caso do Facundo Ferreira. Pode deixar sua opinião sobre esse argentino e essa posição também ainda carente. Dentro do vídeo de hoje, para falar sobre esse goleador argentino oferecido para o Goiás na sequência do Campeonato Brasileiro, que é o Pablo Veguete. Acho que é essa a pronúncia correta. Ele que tem 34 anos de idade, atualmente defende o Belgrano, da cidade de Córdoba, onde soma até aqui 13 gols marcados em 23 partidas, além de uma assistência na primeira divisão argentina. Titular absoluto, nome importante desde as últimas temporadas, né, onde o Belgrano até de forma surpreendente acabou caindo para a segunda divisão. Foi um nome também importante em 2022, com 17 gols marcados em 37 jogos, 2021 também 20 bolas na rede, né, em 38 atuações, e agora conseguindo repetir esse feito, vestindo a camisa do Belgrano, desta vez na primeira divisão. Essa informação foi confirmada lá pelo meu parceiro, o Periquito Brisado. Muito obrigado a ele que colocou no seu Instagram essa curiosidade, né, em relação a o oferecimento dos seus agentes para o Goiás, envolvendo o nome do Pablo Veguete, jogador que tem contrato no Belgrano até o final dessa atual temporada. Vou explicar daqui a pouco um pouco mais de detalhes sobre isso. A parte financeira não seria um problema para o Goiás, tendo em vista que caberia tranquilo dentro do orçamento do clube, mas não é uma negociação fácil, até porque, segundo informações também do portal do Vasco, vou pegar aqui, o vascaíno.net, garantiu que o jogador também tem conversas com o Vasco da Gama, foi oferecido para o Vasco e também o Santos, né? Então essas equipes estariam também monitorando a situação do Pablo Veguete. É óbvio que é uma concorrência complicada, porém o seu contrato existe uma brecha. Eu estava lendo aqui alguns portais argentinos, ele renovou o seu contrato com o Belgrano no final da segunda divisão argentina do ano passado. Entretanto, até 2024, né, seria um contrato até dezembro de 2024. Entretanto, esse contrato só seria executado com o término da primeira divisão argentina, ou seja, em dezembro de 2023. Então ficou um enroleiro, né? Caso ele não seja vendido agora, o Belgrano corre o risco de perder o jogador gratuitamente ao final da temporada, ou tentar avançar com o jogador, enfim, resolver essa questão com um contrato mais longo até o final da próxima temporada, mas existe sim a possibilidade dele deixar
deixar o clube já agora. 13 gols, né, em 23 jogos na primeira divisão argentina, de fato surpreende bastante. Não é a contratação simples porque, obviamente, tem contrato em vigência lá no Belgrano, também vem fazendo ótimas atuações, muitos gols, isso sempre acaba chamando a atenção, essa concorrência de outros clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre as suas principais características de jogo, gostei bastante do que eu vi do Pablo Veguete, né, tanto nessa atual temporada quanto anteriormente também na disputa da segunda divisão. Vou deixar aqui para vocês o mapa dele de movimentação nessa disputa do Campeonato Argentino. Pode observar também um mapa bastante preenchido pelos lados do campo, é um jogador muito forte fisicamente, sabe fazer muito bem a parede. 1,87 m de altura, ele que é destro, aquele típico camisa 9, uma ótima finalização de primeira, cabeçada também, né? Um cara que sabe se colocar muito bem ali dentro da grande área e conversão de pênaltis. Acho que é o principal ponto forte dele, tanto o Campeonato Argentino ele tem muitos cruzamentos, né, para dentro da grande área, é um jogo assim bastante físico também. Ele consegue se sobressair nessa questão, utilizando o seu porte físico, né, 1,87 m, 34 anos, aquele argentino difícil de se marcar, muitos gols antecipando a defesa adversária. Como eu posso dizer, aquele gol que parece um zagueiro tirando a bola, sabe? É algo difícil também de você ver no futebol atual. Uma boa antecipação dos zagueiros, ali uma bola rasteira, aquele cara que se joga. Parece, por exemplo, nessa característica, o Lucão, né? O Lucão do Break, que fazia muito isso pelo Goiás. Lembra daquele gol dele contra o CSA no Estádio Olímpico, né? Aquele tipo de gol que o cara se joga, enfim, luta bastante. Gostei dessas características dele. 1,87 m, forte fisicamente, bom no jogo aéreo, bom também em cobranças de pênaltis e nessa parte de antecipações aos zagueiros. Acho que é um jogador que, para a segunda divisão argentina, tem a característica total. Até mesmo aqui no Brasil, né, seria como uma Série C do Brasileirão, um jogo mais físico. A Série B também tem essa característica. Porém, apesar dos pesares, né, nessa atual temporada também, na primeira divisão argentina, sendo um goleador nato. Gostei do que eu observei dele também nessa disputa com o campeonato pelo Belgrano, que vem fazendo até aqui uma boa competição e tendo, né, um dos goleadores também da competição. O Goiás que conta com alguns centravantes no seu elenco, não sei se seria necessário a contratação de mais um outro, gostaria, mas dentro das possibilidades de mercado, as carências dentro do atual elenco, acho que faz mais sentido o Goiás investir na contratação de um ponta esquerda, de um zagueiro também. Daqui a pouco falo mais com vocês a respeito desse assunto. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários, se você conhece o Pablo Veguete, 34 anos, experiente, aquele típico centravante sul-americano, né? Muito forte, chute forte também, bom domínio, finalização de primeira, pega bem na bola. Gostei, vem de uma fase boa. Acho que o Goiás precisa também de jogadores decisivos, com gols durante a sua carreira, né? Só você observar, o Goiás vem contratando jogadores com 5 gols na carreira, 10, 12, 15, isso é muito pouco, né? Para atletas que já têm aí mais de 7, 8, 10 anos de carreira, é muito pouco para um time que vem até marcando seus gols nessas últimas rodadas, mas tem essa deficiência geral e também na parte defensiva, onde não vale, né, só investir no ataque e esquecer da defesa, onde vem sendo o principal ponto fraco do Goiás, com a média de quase 2 gols sofridos por jogo na Série A.